temos aqui nessa agenda? Amanhã, 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 amanhã. Nossa, quantos compromissos para um dia só. Amanhã. Ontem, esqueci. São tantas pressões, cobrança, expectativas, logo atacam nossas agendas. Faça isso, faça aquilo, você tem que estar lá, não se esqueça. Parece que todos querem algo de nós. São os amigos, família, escola, trabalho, a sociedade. Logo nos resta pouco a dar, por falta de energia e tempo. Nós nos encontramos na corrida pela vida, no atendimento daquilo que é necessário, que é importante, mais urgente, e frequentemente deixamos de lado aquilo que realmente é mais importante para nós. Esses valores, essas prioridades, eles são refletidos na maneira como usamos os nossos recursos, nosso dinheiro, nosso tempo, nossa força, nossos talentos. Às vezes, as nossas ações, elas desmentem as nossas palavras. Exemplo, dizemos, Deus, Ele é prioridade para mim. Ele está em primeiro lugar em minha vida. Entretanto, na prática, nós o relegamos a uma posição bem menos importante que a nossa lista de prioridades. Há 25 séculos, uma voz foi ouvida conclamando homens e mulheres a estabelecer as prioridades corretas. Ageu, ele sabia o que era mais importante e sabia o que devia ser feito. Ele, então, desafiou o povo de Deus a reagir. Bom dia, meu nome é Elisete, eu sou professora da Escola Dominical dos Jovens, da Igreja Batista Videira, na cidade de Hortolândia. Hoje eu estou aqui para trazer o estudo, mas antes de dar continuidade, eu quero pedir para você dar aquele joinha, para aqueles que nos acompanham e ainda não são inscritos, para que se inscrevam e já ative o sininho, né, para você receber todas as notificações, tá bom? Hoje nós vamos caminhar pelo livro de Ageu. Eu quero contar um pouquinho, né, sobre o que Ageu, né, nos diz aqui nesse livro, e depois nós vamos tratar, né, do que Deus quer falar conosco nessa manhã. Eu vou ler aqui o capítulo, no capítulo 1 eu vou ler do versículo 1 ao versículo, vamos lá. No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, do 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para nós tempo de habitardes em vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? O livro de Ageu, ele foi escrito pelo próprio Ageu. Esse livro, no seu estilo literário, ele é bem simples e direto. Nós vemos aqui que o propósito no primeiro capítulo é um chamado à restauração do templo. Depois vamos ver no segundo capítulo, é um encorajamento a concluir a restauração do templo. No capítulo 2, nós vemos que ele encoraja muito esse povo. Eu vou ler aqui o versículo 4. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca.
Veja bem que aqui as palavras daqui a pouco, elas não estão limitadas ao contexto histórico imediato. Elas se referem ao controle de Deus sobre a terra. Não, sobre a história, né? Ao controle de Deus sobre a história. É importante, porque a palavra daqui a pouco dá essa impressão que logo, já imediatamente, né? Mas a gente vê que aqui elas não estão limitadas ao contexto, dentro do contexto histórico, ao imediato, né? Mas elas estão se referindo ao controle de Deus sobre a história. E farei tremer todas as nações e virá o desejado de todas as nações. E conhecerei essa casa e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Até aqui. Olha, que encorajamento, né? Esforça-te, trabalhai, eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. O tempo inteiro dizendo, não pare, reage, você não está sozinho, eis que eu estou convosco. Nós estamos vivendo dias difíceis, né? Muito difíceis. E muitas pessoas têm enfraquecido espiritualmente, têm deixado de lado a sua prioridade, que até então antes era a obra de Deus, servir a Deus, e hoje, por conta dessa situação toda que estamos vivendo no mundo, né, e que tem afetado muitas pessoas, muitas, né, e as pessoas ficam com medo do que vai acontecer mais para frente, começa a ficar insegura, se tudo vai se resolver, fica ali aquele ponto de interrogação, o que virá pela frente? Nós não sabemos, mas só Deus sabe. Só Deus sabe. Ele que tem o controle, né, de toda a nossa história, sobre a nossa história, o controle está nas mãos de Deus. O que nós temos que fazer é parar de ficar com esses pensamentos, né, negativos, de insegurança. O que te falta é buscar mais força em Deus. Eis que eu estou convosco. Ele está com você. Por que ter medo? O medo, o desânimo, eles são os dois maiores obstáculos para parar a obra de Deus. O desânimo, ele corrói toda a nossa motivação. E o medo, ele paralisa. E veja, assim como atrapalha na obra de Deus, atrapalha na sua vida pessoal também. Veja você que Jesus, você lembra quando iam crucificá-lo? Os soldados lá dispersos, eles pegaram Jesus no Getsemane e Pedro cortou a orelha do soldado. E Jesus disse a Pedro, Pedro, embanha a espada. Não sabes tu que se eu quisesse, rogaria ao Pai e ele enviaria 12 legiões de anjos? Esse é o dia das trevas. Ou seja, ali era o dia mau de Jesus. E ele estava ciente, e ele estava ali resistindo, suportando, enfim. Nós precisamos entender, os dias são maus, mas nós precisamos suportar, precisamos passar por isso. Mas em nenhum momento nós podemos perder a esperança. Em nenhum momento nós podemos perder a confiança em Deus, sabendo tanto que Ele é poderoso para nos guardar. Muitas pessoas às vezes falam, poxa, por que cristão que serve a Deus passa por provações, por tantas coisas, enfim. É necessário transformar as provações em triunfo. E mesmo porque, se isso precisa acontecer, se tem que acontecer, vai acontecer. E nós vamos passar por isso.
Jesus, ele disse para nós que no mundo teríamos aflições. Ou seja, Deus não nos prometeu nada nessa vida, nada. As promessas de Deus que tem para nós é que Ele sempre estaria conosco para nos ajudar. E Ele está sempre conosco. Mas as promessas de Deus de uma vida sem sofrimento, sem dor, sem angústia, sem choro, sem tristeza, é quando nós partimos deste mundo para a eternidade. Então não adianta a gente cobrar algo que não foi nos prometido nessa terra aqui. Não adianta. Tudo que foi dito para nós, que nós passaríamos e teríamos aflições aqui, passaríamos por provações. Não existe assim qualquer contradição entre a fé e os problemas, né, da vida. Então, não tem como a gente meio que contestar essa questão de ser cristão, de servir a Deus e de não passar por nada. Mesmo porque a vida cristã não é um resort, não é uma colônia de férias, e sim uma batalha espiritual. E hoje nós estamos aí travando essa batalha também, porque estamos vivendo os dias maus. E nós vemos que quando Paulo ele se referiu, né, esses dias maus, está em Efésios, deixa eu ver aqui, vamos lá. Eu tinha marcado Efésios 5,15. Vamos ler, né? Para confirmar. 5,15. Veja aqui. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. Entender qual seja a vontade de Deus. Então, ao se referir aos dias maus, Paulo ele está comunicando, né, o seu senso de urgência por causa do poder e da influência do pecado. Então, nós também precisamos deste mesmo senso de urgência também. Porque os nossos dias, eles também, né, não têm sido fáceis, têm sido muito difíceis, muito difíceis. Precisamos ter esse senso de urgência. Muitas pessoas, ao invés de ter o senso, né, da urgência, eles, como aquele povo, por conta das dificuldades e de vozes negativas, né, porque todo mundo tem a sua opinião no momento desse. Muitos, não vai melhorar, vai melhorar sim, logo, logo vai passar, tal. E as pessoas vão ficando confusas. Você vai no médico, você está doente, pegou o Covid, muitos médicos vão lá, receitam remédios, muitos fazem o teste, volta para casa, vai aguardar o resultado. E aí, sem ser medicado, isso acontece não em todos os casos, mas já aconteceu com muitas pessoas, né? E a pessoa fica, um médico receita um remédio, aí aquele médico não é a favor daquele remédio que estão dizendo, a gente vê isso mesmo nos noticiários em relação às vacinas, e isso vai deixando a cabeça das pessoas muito confusa. São profissionais, né? Vários profissionais com opiniões diferentes, em quem acreditar? Que notícia vamos acreditar? A notícia de hoje é contraditória à notícia de ontem, enfim, deixa a cabeça confuso, né? Mas nós temos aqui a palavra de Deus. A Bíblia fechada é um livro, é aberta, é Deus falando conosco. Portanto, quando você abre a sua Bíblia, é a boca de Deus a falar com você. E Deus, Ele é o mesmo hoje, sempre, será eternamente. Está lá em Hebreus 13, né? Deus não muda. Veja você que as palavras de Deus, elas não são contraditórias. O que Deus falou para aquele povo há séculos, hoje nós abrimos aqui a palavra de Deus e Deus fala conosco, está falando a mesma coisa. Ou seja, não podemos parar.
Não podemos desanimar. Quantos nesse período já desanimaram? Quantos? E perderam até a fé, deixaram de lado os seus ministérios. Hoje as igrejas, assim como a Videira, muitas outras, estão aí usando esse meio da internet, né, para transmitir mensagem de conforto, mensagem de força, encorajamento para as pessoas, apresentando Jesus a quem não segue, que Jesus é o antídoto para toda essa angústia que você se encontra agora. As igrejas estão proibidas, né, de dar continuidade às suas atividades por conta dos decretos e é necessário respeitar, mas nada está parando esses cristãos para poder anunciar o evangelho, fazer aquilo que Jesus nos ordena e nos manda. Mas muitos, ao contrário, pararam, esfriaram, desanimaram. E quando tudo passar, as igrejas vão retornar às suas atividades normal. Quantos não vão voltar? E muitos desses têm ministério. Ou seja, não vão concluir aquilo que começou. Quantos? Essa pandemia começou o ano passado. Já o ano passado, quantos desanimaram e hoje totalmente desanimado? Muitos. Então veja você que essa palavra hoje, ela vem para te encorajar, mas antes é um chamado a voltar e a reconstruir o seu templo. Nós vemos que o templo lá em Jerusalém era um símbolo, né, da presença de Deus, era um símbolo do relacionamento de Judá e o Senhor. O nosso corpo, nosso interior, que é a casa de Deus, é a morada do Espírito Santo. Então, aqui é o templo que representa o símbolo do nosso relacionamento com o Senhor. Então veja você, se você se afastou, se você está em práticas que você, conhecedor da palavra, sabe que está entristecendo o coração de Deus, qualquer situação que contraria Deus, o seu templo está em ruínas, demolido. Meu irmão, você que se afastou, o seu templo está em ruínas. E hoje, com essa palavra em Ageu, um chamado a retornar e a reconstruir o templo. No versículo 9, eu até falo que tem muitas pessoas que usam de versículos bíblicos para se auto-beneficiar, para se justificar das coisas que faz. Muitos fazem, né? Nós ouvimos muito, a pessoa está ali fazendo uma coisa que contraria a Deus completamente e está dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. A pessoa usa como que ele pode fazer o que quer, porque ele tem Deus e Deus fortalece ele. E nós sabemos que o contexto, dentro do contexto bíblico não é isso. E aqui nesse versículo 9, tem pessoas também que fazem uso para quando pede alguma coisa, quando quer alguma coisa, aí quer melhor, e eu já ouvi, né? E diz, né? O Senhor mesmo disse que a glória da última
ouvir a resposta de Deus. Quando você começa a fazer isso, você já está fazendo uma reconstrução, porque ali você vai obter respostas de Deus e você vai precisar obedecer. Mas para que tudo isso aconteça, você precisa reagir. Não pode ficar parado. Não pode. Mas também não tem que estar em ação, cuidando, procurando recursos em outras coisas e deixando o reino de lado, o reino de Deus de lado. Inverte. Busque primeiro o reino de Deus. A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Não fazer nada por interesse, barganhar com Deus jamais. Ele já prova ali o Pai amoroso, cuidadoso que Ele é com a gente. Ou seja, estamos cuidando das coisas de Deus. Certamente Deus vai cuidar das nossas coisas. Por que te preocupas? O que está faltando, em meio a essa angústia, a esses questionamentos, essas dúvidas, o que está faltando é você se voltar para Deus. Jesus te ama e é por isso que hoje Ele trouxe essa palavra de Ageu, uma palavra, um chamado. Ele te chama. Volte. Não fique assim, reage. Joga fora esse desânimo, esse medo. Eles são obstáculos na sua vida. A palavra de Deus hoje te encoraja a reagir. E você precisa saber que você não está sozinho. Deus é contigo. Então não tenha medo. Não tenha medo. Nós não podemos, você não pode ficar nessa situação que você está. Porque quantas pessoas entraram em depressão por conta disso e muitos tiraram a sua própria vida. Vemos que nos dias maus de Elias, quando ele foi lá para debaixo daquela árvore, né? E ali ele triste, depressivo, ele pediu para Deus em si a sua vida. Ou seja, pediu a morte. Ele queria ir embora, né? Ele não queria mais existir. Ele queria dar um basta naquela situação. E veja você que ele não estava sozinho. Jesus chegou ali e disse: o que fazes aqui? Nesse momento, ele pôde ver que Deus estava com ele. Quantas vezes Deus está olhando para você e dizendo: o que está fazendo? Mas você não tem escutado a voz de Deus. O inferno, ele se concentra em despejar na mente vazia, na casa vazia, na mente que só pensa coisas ruins, exatamente mais coisas ruins. E uma delas é o desejo de tirar a própria vida, como muitos fizeram. Foi feita até campanha, né, sobre o suicídio, porque era um atrás do outro, desde que começou a primeira pandemia. Deus te chama, volte. A você que ainda nunca esteve ali, caminhando com Cristo, só envolvido com as coisas deste mundo, Deus te chama. Venha para Jesus. Ouve o chamado de Deus. Comece a reagir. Faça uma reconstrução no seu tempo. Nós devemos manter sempre os padrões morais, né, elevados. E agir com prudência. E fazer sempre o bem, sempre que necessário. É isso que Deus quer de você. É isso que você precisa fazer. É isso que te falta. Vamos orar? Pai querido, eu te agradeço, ó Deus, nessa manhã, por essa oportunidade que o Senhor me deu de estar aqui, junto com todos esses que nos assistem, Senhor, levando a sua palavra, ó Pai, aos corações que estão aflitos, ó Pai, sem respostas, confusos, enfim. Ó Deus, que o Senhor ajude que eles consigam, Senhor, receber e entender, ó Pai, tudo que o Senhor está falando através desse livro, ó Pai, através da Tua Palavra. Ó Pai, que nós possamos, Senhor, a cada dia nos fortalecer mais em Ti, ó Pai. E que possamos, Senhor, ser um canal de bênção para todos, ó Pai,
que precisam, todos os oprimidos, ó Deus. Nos fortalece a cada dia, ó Pai. Abençoe a todos que nos ouvem. Que o Senhor, nessa manhã, Senhor, visite a casa de cada um, Senhor, e que o Senhor dê força a eles, ó Deus, para reagir e ouvir o teu chamado. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigado por vocês estarem aqui até o final, dessa mensagem, e eu peço a Deus que abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus. Um excelente domingo para vocês.